Alô, Baixada Santista, eu Sem Reação chegando pela sua TV Com. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta quarta-feira ao vivo, falando para os 9 municípios da Baixada Santista e convidando você desde já a participar do programa. Eu, antes de iniciar o programa, quero mandar, estava até hoje de manhã, liguei em casa, né, ver como é que meu pai tá. Meu pai está bem, ele está assistindo o programa, mandar um abraço para o seu Domênico, que está nos vendo. Pai, não fica nervoso com o Palmeiras, agora técnico novo, quem sabe o Palmeiras consegue se recuperar dessa trajetória que vem enfrentando. E também falar, ó, não levanta os braços, pai, deixa os braços abaixados, porque dá de Jesus chamar, né? Se tiver com o braço levantado, ele leva. Faz como eu te ensinei lá no hospital. Amarra os braços do lado, que enquanto Jesus não chamar, nós vamos poder compartilhar da sua presença. Então, um abraço pro meu pai, seu Domênico, que está assistindo o programa, que inclusive está com os quadros lá no Palácio da Polícia, na São Francisco, na exposição, vai até o dia 30 de junho. E um abraço também à minha mãe, que acompanhou todo esse processo, Dona Ádua, ela que tem sido há 50 anos, dia 11 de junho, 10 de junho, comemoraram 50 anos de casados, né? Então fica uma comemoração não muito tranquila, mas sem dúvida nenhuma poderemos fazer agora uma comemoração mais tranquila e mais serena. A minha irmã, a Valéria, que está lá, e sempre atenta aí. Depois dizem que síndrome de Down não consegue fazer nada. Quem dá os remédios para o meu pai é a minha irmã. Quem cobra as coisas é a minha irmã. Ela que está lá, 48 anos, ao lado, 47 anos, ao lado do meu pai. E a minha tia Rita também, que veio lá de Florianópolis para ajudar. A todos uma ótima quarta-feira. E nessa quarta-feira, nós temos 2 convidados para falar de um assunto importante, que é a participação das entidades e associações e empresários no trabalho social, não é? Sem dúvida nenhuma. Hoje eu estava vendo o Bom Dia São Paulo e o Bom Dia Brasil e fiquei surpreso da carência de vagas em creches na cidade de São Paulo, a defasagem, né, de número de vagas em creches. E fiquei pensando que se não houvessem tantas entidades prestando esse serviço, talvez a situação fosse pior ainda. Ao meu lado, o Eduardo, gentilmente vindo ao programa, ele é da Associação Comunidade de Mãos Dadas, que é uma associação de empresários. É isso, Eduardo? Boa tarde, obrigado pela participação. Obrigado, Augusto, pelo convite. Justamente, a Associação Comunidade de Mãos Dadas, ela foi fundada há 20 anos por um grupo de empresários que decidiu que as suas ações precisavam estar num outro patamar da responsabilidade social. E aí nós nos juntamos para debater as formas, a criação de projetos, como a realidade pode ser transformada usando os recursos que nós temos, que nós podemos lançar mão a favor das crianças e dos adolescentes e a favor das questões de responsabilidade social e sustentabilidade. De 96 para cá, uma série de avanços nós temos alcançado que fazem a gente cada vez acreditar mais nessa possibilidade de, ao invés de simplesmente lermos a história, ajudarmos a escrevê-la e transformá-la. É nisso que nós acreditamos. E hoje o debate da maioridade penal tem sido um debate quente, né? Sim, é verdade. Nós estamos aí no Brasil numa discussão importante, o Congresso tem se debruçado sobre esse assunto. Nós temos uma opinião muito clara sobre isso, sabe, Augusto? Apesar de não ser da grande maioria, nós somos a favor da manutenção dos 18 anos como a data limite, porque nós entendemos que as políticas públicas estão estabelecidas na legislação, mas nós não estamos executando, fazendo com que a criança e o adolescente tenham todos os direitos respeitados. E aí nós estamos vendo, de fato, o mundo do crime cooptando esses adolescentes para o mundo do crime. Eu te interromper, eu vi uma entrevista do secretário de Ação Social do governo de São Paulo, Sim. que disse que antes de ele assumir o cargo ele era contra a diminuição a redução da maioridade penal. E hoje ele é a favor, certo, em razão de perfis que ele
identificou de que há adolescentes criminosos e que não querem sair do crime. E recentemente eu vi uma entrevista de um delegado dizendo que o menor dizia, não, doutor, o meu negócio é o crime mesmo. Menor, quando a gente fala menor de idade, é 14, 15, 16, 17 anos. Como é que você interpreta isso? Eu vejo o seguinte, em primeiro lugar, nós precisamos entender que nós tratarmos do sintoma e não das causas pode agravar o problema. É como se nós estivéssemos tratando um ser com febre, tratando do termômetro ao invés do doente. Por que nós dizemos isso? Um dado importante, no sistema prisional brasileiro, 70% daqueles que saem do sistema prisional são reincidentes após a liberdade. É verdade. No sistema de aplicação das medidas socioeducativas, ou seja, o adolescente quando é infrator, ele tem penas a cumprir, que são as medidas socioeducativas. Essa reincidência é apenas de 20%. Então, se nós trouxermos o adolescente para o sistema prisional brasileiro, nós vamos profissionalizar ainda mais o adolescente no mundo do crime. Não é este o caminho ao nosso ver. Em segundo lugar, o que nós achamos importante, crimes hediondos têm que ter, sim, penas mais severas. Se é cometido pelo adolescente, concordamos com a proposta de que essas penas não sejam apenas de 3 anos. Tem que mudar o ECA, né? Aí nós precisaríamos fazer o seguinte, ao invés de reduzir a maioridade penal, mantemos a maioridade penal e consideramos esses crimes hediondos passivos de uma análise diferenciada pelo Poder Judiciário, no sentido da pena ser mais longa, mas que nós não caiamos no sistema prisional convencional. Porque se o adolescente for para o sistema prisional, ele voltará um criminoso. Você sabe que eu não acredito que o governo... Eu acredito que não passe por um motivo simples. Hoje você tem 350 mil vagas no sistema penitenciário. E você tem 550 mil pessoas presas. Essa é a realidade. Se você diminuir a maioridade penal, há uma perspectiva de mais de 100 mil preso, um aumento do dia para a noite, né? Porque na canetada tudo é do dia para a noite, de mais 100 mil presos, não tem onde colocar, né? Hoje eles estão em instituições de reeducandos que não vão ter. Em contrapartida, a sociedade, Eduardo, está refém do institucionalizado do chamado de menor, né? Quer dizer, não, o cara é de menor, já institucionalizou, virou um título, né? Quer dizer, ele põe uma plaquinha e pendura sou de menor, né? Até com o perdão da língua portuguesa, mas virou um título isso, viu? E, Augusto, não é coincidência que você tenha aberto o seu programa de hoje falando de algo que lhe causa inquietação. Desculpa, eu só toquei nesse assunto, como você entrou na questão do adolescente, e hoje é uma pauta que não devemos deixar de lado. Você né? abriu o seu programa com algo que lhe gerou inquietação, que são as vagas de educação infantil que faltam para as nossas crianças. Você falou de São Paulo, mas Santos também tem este problema. Veja, na educação infantil, a criança está querendo ir para a escola e não tem vaga. É um absurdo. Então, veja, por isso que eu digo que é o sintoma, quando essa criança que não foi para a educação infantil, muitas vezes teve uma educação não tão adequada no fundamental e mesmo no médio. Qual é o resultado disso depois de 15 anos? Ora, nós estamos colhendo o que nós estamos plantando. A ausência do Estado. Né? Então nós vamos reclamar do fruto quando nós estamos semeando algo que não é bom. Não tem como. Na verdade, eu concordo em partes com você. Acho que só temos um aspecto natural que existam pessoas que nascem já com uma vontade de fazer o mal. Né? E você tem isso em países desenvolvidos, um que mata o outro lá, enfim, menores de idade. Na Inglaterra tem um caso de um menino preso, 13, 14 anos, matou os pais ou os avós, não me recordo agora, ou os coleguinhas, enfim. Acho que a ausência também da sensação de punição também faz com que a sociedade... Né, um outro aspecto hoje é comum entre nós, você vê algum caso e o cara está solto, está liberado. Recentemente uma pessoa me comentou um caso na Praia Grande, ela teve um episódio lá e foi à delegacia e identificou as pessoas, enfim. Ela saiu junto com o cara.
Então você imagina, e ela me ligou da delegacia dizendo, pô, o cara tá aqui, o rapaz tá perguntando meus dados. Eu falei, não dê. Como é que você vai passar os teus dados no mesmo ambiente que um criminoso, né? O sistema, a polícia hoje, ela vive uma crise de estrutura, né? Você tem pouca gente mal remunerada e se você for no 4º distrito na Conselheiro Nébias, não tem banheiro para os policiais. Ou melhor, o banheiro está precisando... O doutor Gaetano Vigini teve aqui, diz que este ano saem verbas para as reformas ou até mudança de alguns endereços. A gente torce para que isso aconteça. Nós precisamos aprimorar o sistema brasileiro, porque nós não podemos olhar o problema como se tivesse apenas uma causa. Temos que olhar de uma forma macro. Exatamente. É verdade. E esse é o desafio. Eu estou com a gerente do Campes. Minha querida, você já ouviu falar em problemas de tecnologia? Sim. O meu tablet não está abrindo, eu não sei o seu nome. Viviane Simone. Viviane Simone, Simones. Desculpa, não estou conseguindo. E como eu me acostumei eu tive a indelicadeza de não perguntar o seu nome no início do programa. Viviane, você é a gerente do Campes, é isso? Quantos anos tem o Campes? O Campes tem 47 anos, fará, né, agora em 1º de novembro, 30 de novembro, 48 anos de fundação. Puxa vida. E era não sei se ainda é, espero que sim, mas sempre foi uma referência, sim, não era comum os funcionários do Campes se tornarem funcionários de carreira de grandes empresas, né? Graças a Deus, assim, na história da instituição, né, nós temos pessoas renomadas que passaram pela casa, juízes, desembargadores, né, pessoas que são autoridades, né, que passaram pela instituição desde o aprendizado, né, até a inserção ao mercado de trabalho. Hoje, o Campes forma quantos adolescentes todo ano? Por ano, a gente tem uma média de 1.200 jovens que participam dos nossos projetos que são realizados dentro da instituição. Puxa, que bom. Nós estamos discutindo aqui um problema tão grande que é o adolescente e tem o Campes que mantém um trabalho. Como é que o Campes conseguiu se adequar à legislação? Porque havia uma época... Por que uma unha sua é dourada e a outra é azul? É moda agora, né? Filha única. Como? Filha única. Olha que diferente. Uma azul dourada. Houve uma mudança na legislação, né? E havia, eu não me lembro, mas acho que até houve uma polêmica no Guarujá, uma época, a prefeitura não podia ter mais os chamados patrulheiros, né? Como é que o Campes se adaptou nessa alteração? Na verdade, assim, desde 2000, né, regularizou a questão da contratação do jovem, né? Diante das empresas parceiras, e essa contratação mexeu um pouco em questão da jornada de trabalho desses jovens. Né, e mudou também em relação aos empresários. Né? Hoje, diante da nova legislação, os jovens trabalham por 6 horas, né, 4 dias da semana e um dia retornam para a instituição formadora. Então isso criou um impacto muito grande para o empresário que contrata. Boa parte das instituições Campes, ela sobrevive das empresas parceiras, que são a empresa se cadastra e recruta. Isso. Na verdade, assim, a maioria das empresas que contribuem com a instituição Campes, elas cumprem a cota de aprendizagem. E tem que ter o jovem aprendiz desenvolvendo a atividade. Este jovem trabalha na empresa por 4 dias da semana e um dia retorna para a formação. Isso não é ruim? Foi um impacto muito grande para a gente quanto instituição, né? Porque assim mudou a dinâmica de trabalho. E a empresa fala, bom, na sexta-feira a gente não pode contar com aquele personagem que normalmente é fundamental, né? Isso. Foi assim um trabalho de formiguinha, né? Claro que o Campes teve um papel fundamental de aproximar esse parceiro, essa empresa, né? Comentando, falando da importância da contratação, né? O que isso representa na vida desse jovem. Eu não sei se eu vou falar uma bobagem. A minha esposa ficou um ano como vereadora e tinha um patrulheiro lá. Aliás, era depois foi um outro rapaz, os dois excelentes. Mas eu acho que eles iam todo dia, viu? Posso estar enganado. Na verdade, há 2 anos que essa legislação, né, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, entrou em vigor, né, pedindo que esses jovens tivessem uma carga horária de 30 horas semanais. E dessa carga horária dedicada à empresa e dedicada à formação. Mas ele pode cumprir 30 horas, mas ele pode todo dia, tipo 4 horas 6 horas por dia. Não, são 4 dias da semana. Só pode 4 dias. 4 dias da semana e um dia ele retorna para a formação continuada. E aí você tem os que cursos lá? Nós temos com
foco em rotinas administrativas. Tá, então... Os nossos jovens saem capazes para desenvolver dentro das empresas a área Qual administrativa. é a idade? Eles ingressam num campus para inscrição, para o curso preparatório, que é um projeto que a gente realiza, né? A entidade ela não sobrevive só da integração ao mercado de trabalho. Ela sobrevive do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O nosso colega estava falando a importância do trabalho, né, preliminar, é essa preocupação que o campus tem hoje. Fortalecer esses vínculos para que a gente possa inserir no mundo do trabalho. Você está dizendo com a família, é isso? Exatamente, família e jovem, a partir dos 14 anos. Tá. Esse jovem ingressa na instituição, participa desse projeto Sim. que nós realizamos e em seguida, né, como consequência desse trabalho, desse fortalecimento, ele é inserido no mundo do trabalho. E ele vai até que idade? Pelo campus? Nós temos um período de contrato de 15 meses após a inserção no mercado de trabalho. Então, geralmente, ele fica de 17 anos e meio. Infelizmente, com essa nova legislação, nós temos um hiato, né, entre os 17 anos e meio até os 18 anos, principalmente para os jovens do sexo masculino. Até por causa do exército. Por conta do exército, em questão de efetivação na empresa. Que virou uma bagunça, né? Diz que o exército, os caras não têm dinheiro para o rancho. Chega às 10 horas da manhã, estão liberando o... Primeiro, já não é tanta gente como era, porque mudou, né? A estrutura. E o Exército está sofrendo com falta de recursos para pagar o rancho, então chega às 10h30, libera todo mundo, que é... São os cortes orçamentários que estão aí. Que já vem acontecendo há algum tempo, mas que me parece que tem... Uma coisa que eu ia perguntar para você, e você estava falando, me fugiu da mente, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Assim, quantas pessoas estão lá na fila para entrar no campus? Tem isso, não tem? Temos. Assim, infelizmente, a gente não tem oportunidade para todos que ingressam na inscrição. Quer dizer, as pessoas querem participar. Temos uma demanda reprimida, né? Essa demanda reprimida é em torno de quase 800 jovens ano. Olha só. Né? Eu estou te perguntando, porque se fala muito no... Nem trabalha, nem estuda, não é isso? Isso, né? E parece que é o jovem que não quer, mas se você está me dizendo que tem uma demanda reprimida, então o jovem está... Há interesse, o que falta é a oportunidade, né? Você também tem um limite, né? Isso, até pela estrutura, né? A capacidade da instituição. Tem mães que vão lá, pedem, pelo amor de Deus, põe essa tranqueira aí para ver se muda, né? Muitas. Na verdade, ele entende que o nosso serviço, ele é complementar a formação do jovem, né? Não transformá-lo, né? Exatamente. Então, a família nos procura muitas vezes com esse intuito de ajudar a sair daquele contexto social, né? Uma oportunidade, exatamente. Né? Além da questão do emprego, principalmente a questão da disciplina, porque a gente né, uma referência no município em relação, né, ao trato com os jovens, a disciplina, a ordem, né, que são características que o mundo do trabalho exige também. Naturalmente, é mais pela questão empresarial do que qualquer outra, né? Sim. A empresa, não é toda empresa que é como aqui. É interessante, Augusto, a gente ver a história do campus, que está conosco há meio século praticamente, né? Essa modernização que o campus vem se auto-impondo, né? Hoje nós conhecemos uma das lideranças, que é o João Henrique, um grande amigo que está lá, sabemos o que ele faz e já fez pela criança e pelo adolescente, mas veja que interessante, a legislação mudou para melhor, criou a figura do jovem na condição de aprendiz. Sim. Então a inteligência da lei, esse programa atende a uma questão em que a lei... A Viviane está dizendo que tem um hiato aí, 17 anos e meio a 18, então a lei não é tão perfeita assim. Não, mas a permissão para o adolescente trabalhar dos 14 aos 16 é só na condição de aprendiz. Sim. Ok. Ou seja, para ir ao mercado de trabalho, ele tem que estar desenvolvendo uma habilidade, a iniciação a uma profissão. Sim. E as instituições precisam se adequar a isso, que é o que ela está descrevendo, que já acontece no campus. É verdade. Então, a ponte que existe entre a escola, o jovem e o mundo do trabalho tem que acontecer com a aprendizagem. Porque se for só para trabalhar, o jovem não vai conseguir se desenvolver. Percebe, Augusto? Aí é que está o pulo do gato, o grau de inteligência da lei. E é isso que o ECA veio nos trazendo já desde 92, né? E que a sociedade está muito lenta na sua implantação. Sim. Felizmente, instituições como o campus mostram que isso é possível. Você sabe que há um conflito nessa questão, né? Sim.
você vai encontrar, você é jovem, acho que mais jovem do que eu, mas você já deve ter encontrado pessoas que disseram, eu sempre trabalhei desde os 10 anos de idade, não é verdade? Exato. Você é menina, não sabe disso. A minha carteira de trabalho, ela tem um registro com 13 anos de idade, eu trabalhava numa loja de calçados o dia inteiro. Sim. Meu primeiro trabalho. Há um conflito muito grande desse aspecto do que é exploração e do que não é exploração. Exato. Eu parto do princípio que, na verdade, no Brasil, a gente tem muita lei, tem muita regra e tem pouca punição. Então, esses dias mostrou uma feira em algum lugar do Brasil, uma matéria, uma cidade grande, crianças de 5, 6 anos de idade lá, carregando sacos, vendendo e tal, e 7, 8 anos de idade, e o cara fazendo a matéria e perguntando, quantos anos você tem? 7 anos e tal. Que horas você acorda? 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, enfim. Isso é exploração. Isso tem que ser punido, e é uma dificuldade muito grande. Sim. Você pode pegar os casos diversos que tem de empresas de exploração de trabalhadores, até de forma escrava, se perde nos processos da vida e vai para não sei aonde, e a comprovação é muito difícil, multas recorrem, não pagam, é um negócio terrível. E se você vai em outros países, os países mais desenvolvidos, se apresenta uma acusação, e recentemente aconteceu, de empresas que se utilizam de mão de obra escrava, a própria sociedade rechaça e boicota não é, a compra. Então, acho que, eu não sei, há esse conflito. Não estou dizendo que sou a favor ou contra, mas acho que poderia haver um pouco mais de flexibilização, não é? E talvez mais punição àqueles que exploram o trabalho. Você tem essa experiência? Você vivencia isso? A gente tem algumas dificuldades, né? Assim, até porque o empresário entende que, por obrigação da lei, a questão do cumprimento da cota é tê-lo jovem lá, né? Eu acho que é importante. A necessidade. A lógica de alguns, né? Mas na grande maioria. Desculpa, só para eu entender. Há alguma legislação que obriga um número mínimo de funcionários ter aprendizes? Sim. Tá. Número acima de 7 colaboradores, né? Okay. Ele já tem que ter um jovem aprendiz desempenhando uma atividade dentro do local. Olha, eu não sabia. Então isso também facilita para que o empresário também possa investir nesse jovem, lapidá-lo e colocá-lo, né, como futuro colaborador. Sem dúvida. A questão do acompanhamento, acho que aí cabe o papel que a instituição Campus tem, é de acompanhar esse desenvolvimento dessa aprendizagem, para isso que não ocorra o que você acabou de narrar, que ele possa estar fazendo um serviço que exponha, né, que seja exagerado para a questão da condição dele de aprendiz, porque ele é o menor, né? Existem situações, inclusive existe uma tabela tipo, que é do Ministério do Trabalho, que ela dá diretrizes para o empresário quais são as atribuições que pode e não pode o menor de idade. Então, existem algumas condições que ele pode desempenhar a função. O momento que ele ingressa nesse mundo do trabalho é uma oportunidade ímpar na vida desse jovem, porque ele tem a oportunidade de estar com pessoas que que galgam e trilham o caminho profissional. E vai aprender, né? Que Exato. É mais importante. Né? E são referências, né? A gente tem um grande número de jovens que se tornaram jornalistas, que se tornaram advogados, empresários, porque tiveram a experiência do primeiro emprego e essa pessoa foi uma referência na vida. Eu tenho um amigo na jovem. Praia Grande, o Getúlio, foi presidente do sindicato da Praia Grande. O Getúlio, ele começou como patrulheiro na prefeitura através de, não sei se é o Campus da Praia Grande, mas através de uma instituição como Campus. Hoje virou secretário de Relações do Trabalho, foi presidente do sindicato e começou como patrulheiro. O que mostra que ao investirmos nos jovens, colhemos bons frutos. Porque às vezes nós realçamos aquilo que não foi tão bom, né? E nós precisamos realçar esse tipo de experiência benéfica. Porque a sociedade está um pouco desgastada, Eduardo. Olha, eu não recomendo ninguém ligar a televisão às 5 horas da tarde, das 5 às 7h30, 8 horas. O cara entra em depressão, né? Ele põe na Bandeirante, estão matando alguém. Põe na Record, estão estuprando alguém. Põe não sei aonde, estão arrancando a cabeça. É um negócio que é... assustador. É assustador. E a mídia, com essa... Fora as redes sociais, as mídias, né?
Então, essa sensação de que acabou é muito forte, né? Augusto, o Mohamed Yunus, que foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, ele escreveu sobre isso que você está falando agora, chamada fadiga da compaixão. As pessoas estão cansadas de entender os problemas e se envolver com as soluções. Então, essa fadiga da compaixão que ele descreveu no seu livro retrata essa situação. Nós estamos sendo tão bombardeados que precisamos tomar esse cuidado para não perdermos a sensibilidade e ao perdermos a sensibilidade, perdemos a capacidade de transformar. Porque nós precisamos transformar a realidade. É verdade. Aí entra o conceito da sustentabilidade e da responsabilidade social. O que é isso? Nada mais é do que nós nos envolvermos pensando que depois de nós vem alguém. Sim. Certo? Quando nós sairmos daqui, desse momento da nossa vida, da nossa história, que a gente viva mais 20, 30, 50 anos, depois de nós virá alguém. Sim. Se nós esgotarmos os recursos hoje, como que essas pessoas viverão? Hoje nós já estamos enfrentando isso nas nossas casas, porque há poucos anos atrás usamos tão mal a água que ela está faltando agora. Isso serve para a água, mas serve para a paz, para a não violência, que se expressa para a tolerância, exatamente, né? Os valores que fazem com que a sociedade vá perdendo essa capacidade de conviver. Sobre a questão que você levantou muito bem, de alguns que trabalharam desde os 10 anos, a ponderação que eu faço, Augusto, é o seguinte, o mundo mudou muito. E algumas coisas que valiam lá atrás, que são valiosas, bons exemplos, a história está aí, hoje é temerário nós praticarmos. Sabe por quê? O mundo está muito competitivo. Nós até não queremos que ele seja tanto. Mas se nós não tivermos um marco regulatório claro, a facilidade de explorar, agora em São Paulo, a cadeia produtiva da moda tem descoberto situações de trabalho em condições de escravidão com certa frequência, mesmo a legislação trabalhista, a justiça do trabalho. Mas olha, não precisa ir muito longe. Um ano atrás eu tive um episódio que eu fiquei horrorizado. Não vou dizer para você que era escravagista, mas era exploratório. Um acidente, um rapaz acabou. Ele estava entrando à esquerda e vinha um entregador de bicicleta na contramão. E o cara não olhou, bateu e acabou dando uma confusão lá. E o rapaz começou a agredir o menino. E nós acabamos interferindo lá para apaziguar os ânimos, né? E quando eu estava falando com o menino, que devia ter 12, 13 anos, 14 anos no máximo, numa bicicleta daquelas de entregador, eu não vou falar o nome da empresa aqui, porque ele já está me processando, então não vem ao caso. Mas ele estava entregando, ele de um supermercado no Boqueirão. O menino trabalhava no supermercado do Boqueirão, sofreu um acidente. Na hora, aquela confusão, o rapaz do carro ficou nervoso, acalmamos tudo. Aí eu falei para ele, o menino queria ir embora, que tinha que fazer as entregas. Eu falei, não, você está machucado. Ligamos para a empresa. O cara, não tenho nada. O menino com a camisa da empresa do supermercado. O menino com a camisa, a bicicleta com o negócio do supermercado, sacos do supermercado. Nós fotografamos tudo. O cara não quis nem saber, não. E o menino... Bom, o cúmulo da exploração deu 15 minutos, apareceu um outro moleque, mesma idade, também com a bicicleta, para pegar as compras daquele, para entregar, que as pessoas estavam ligando e reclamando. Pois é. E também fotografamos tudo. Eu, num programa, critiquei a ação do supermercado, achei um absurdo. Quer dizer, ele não estava nem... Aquele menino não tinha registro, aquele menino não tinha seguro de vida, ele estava refém da própria sorte. Cadê a punição, Eduardo? Pois é, aí nós precisamos verificar por que Ministério Público e Poder Judiciário não se debruçaram sobre o assunto. Porque não tem fiscais. O Ministério do Trabalho hoje tem... a Rosângela, coitada, largou ou se aposentou porque não dá para você operar o porto, operar o polo petroquímico, operar o comércio, operar
enfim, com 3, 4, 5 fiscais. Então, quando eu chamo a atenção, é que eu acho que a sociedade organizada, as empresas, as instituições, elas fazem sempre a sua parte, mas o poder público não faz a dele. Então, fica quer dizer, sempre você vai encontrar o espírito de porco que se aproveita das mazelas do poder público para se locupletar. Olha, mas tem coisa boa. Por exemplo, nessa questão do adolescente aprendiz, o Ministério Público, em Santos, na área da infância e da juventude, tem atuado. Teve uma atuação estratégica para nós conseguirmos que a lei do adolescente aprendiz fosse se instalando nas instituições. Para vocês terem uma ideia, este programa, como alguns outros que estão na cidade, tem que estar registrados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Porque é este conselho que avalia se os programas de fato existe aprendizagem ou é só fachada. Não, existe. Então vai lá, chancela. Eu não sei nem se nesse caso havia um projeto de aprendizagem. Ali, para mim, era a exploração nítida e certa. 12 anos com certeza. Que tivesse 14, mas era exploração nítida e certa. O menino, se tivesse sido um acidente, ele não teria seguro. Né? Ele poderia ter machucado a perna, o braço, enfim, ficado com alguma sequela. Na verdade, acho que falta, quando eu cobro essa ausência do poder público, é no sentido de poder, olha, esse cara está irregular, fazendo uma atividade, como é que você põe um jovem de 14 anos fazendo entregas na rua? Penso que não é adequado, né? Posso estar enganado, mas penso eu que não é adequado. Você não está nem sob a sua supervisão. Né? Então, penso eu que um veículo para cá e para lá andando com entregas não seja adequado. Acho que essa ação, não sei nem se tem algum lugar para as pessoas denunciarem casos como esse. Tem Ministério, Promotoria da Infância e Juventude? Nós temos no Diário Oficial do Município um telefone SOS Criança. Um 0800, que eu não me recordo o número. Amanhã eu vou divulgar. No Diário Oficial nós temos lá os telefones do Conselho Tutelar, quando há qualquer violação de direitos. Quem deve... O próprio Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o primeiro que deve ser acionado quando nós percebemos uma violação de direitos. Porque o conselheiro tutelar fará o encaminhamento. Entendi. Porque faz a avaliação. Porque aí... Mesmo nesse caso empresarial, não é porque eu imaginava que o conselho tutelar agisse mais na questão familiar. Mesma empresa. Mesma empresa, porque nesse caso, por exemplo, a família se omitiu, a empresa foi a protagonista do erro. Né? Nós temos uma série de agentes aí que tem que ser chamados a responsabilidade. E o Conselho Tutelar tem o poder de convocar. Lógico. O que está acontecendo com esse adolescente? Por que ele está nessa condição? Aí vem a família, vem os pais, vem o empresário. E responde pelos seus atos. Começa, exatamente. Se o Conselho Tutelar não conseguir, ele aciona o Ministério Público. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Mandar um abraço para o meu amigo Fábio Garibe da Ozan. Quem nos apoia também, os meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89. Eu fui almoçar com o Eduardo Filete hoje lá no Boqueirão Express Grill. Eduardo Filete, com o Paulo e o Nelson lá do restaurante, gostam muito do filete. Filete que é conhecido no Boqueirão como a Draga Humana. Eduardo Filete, o Gordinho. Rua Lobo Viana 89. Ele já foi embora? Ainda tá aí o Eduardo Filete? Já foi embora, né? Ele não fica. Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. E mandar um abraço especial, meus amigos do Incatep. www.grupoincatep.com.br. Hoje há uma verdadeira transformação na chamada carreira portuária. E sem dúvida nenhuma, apesar de alguns terminais estarem demitindo, está havendo uma escolha dos principais trabalhadores portuários, aqueles mais qualificados. A verdade é essa. Hoje não vai, de hoje em diante, os terminais eles querem trabalhadores multifuncionais que saibam operar equipamentos de bordo e os equipamentos de terra. E sem dúvida nenhuma, o Incatep é o único centro de excelência portuária que oferece equipamentos como o guindaste de bordo, como toda a movimentação dentro do navio, onde você vai se qualificar e se preparar para esta sonhada carreira portuária. Por isso eu recomendo Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nesta quarta-feira nós temos a presença do representante da Associação Comunidade de Mãos Dadas, né? Isso. O Eduardo Viana, gentilmente vindo ao programa, e a Viviane, que é gerente do Campus. Você quer deixar... como é que funciona? As pessoas se inscrevem agora para o ano que vem, é isso? Isso, exato.
Nós temos no site, né, www.campus.org.br, o processo todo seletivo, né, os jovens têm que estar estudando, né, matriculados na escola regular, podem estar se inscrevendo no campus, né, vai aparecer o endereço, o contato. Jovens Esse é o e-mail, né? Está o e-mail e está o site. Isso, a partir de 14 anos, não só para integrar no mercado de trabalho, mas nós também temos as oficinas culturais, que são oficinas que funcionam aos sábados no nosso espaço, né, para jovens a partir de 12 anos também, até os 24. Muito bom, fico muito feliz aí dessa oportunidade que os jovens têm. Existe algum pré-requisito que é necessário para que possa participar desse projeto? Na verdade, assim, a prioridade é para os jovens que se encontram em vulnerabilidade social, né? A gente dá uma preferência para aqueles jovens que estão com os direitos violados, né? Como o colega estava agora há pouco falando, jovens que são encaminhados pelo CRAS, pelo CREAS, né, pelo Conselho Tutelar. Mas você não tem, eles ficam só durante, eles não têm, não dormem no campus, né? Não. A formação é só durante o dia, Só né? durante o dia, no contraturno escolar. Contraturno escolar. escolar. O jovem estuda à tarde, faz o campus no período da manhã, o curso de formação. Ou vice-versa? Exatamente, ou não? Tá. Também temos os 2 turnos. Entendi. Depois ele é integrado ao mercado de trabalho, tem que estar matriculado um período noturno. Você disse que são 1.200 jovens. Isso. Esse é o teu número atual, 1.200 jovens. Nós temos hoje atualmente 1.000 jovens, Sim. 800 trabalhando e 200 em formação e 200 aguardando ingresso ao longo do ano. Nossa Senhora, que legal, né? É um número bastante. E quem é o principal parceiro de vocês? Nós temos 243 parceiros. Puxa todos vida. têm importância. Que legal. Do menor ao maior, todos são muito importantes na vida desse jovem. Quem é o menor? Um menor e um maior. Um menor e um maior. Nós temos um menor que são comerciantes, pessoas, né, pessoas de física que tem consultório odontológico, consultório médico. E que pode ter. Né? Normalmente o perfil do patrulheiro do campus era a questão de bancos, não é? Mas que hoje está muito na internet, mudou muito, o perfil, não mudou? Na verdade, assim, começou com o espírito de office boy, Isso, né? Hoje não hoje mais. Não. Hoje eu tenho jovens que lideram dentro dos departamentos. É mesmo? Eu tenho gerentes que saem de férias e deixam o jovem liderando o departamento com grande facilidade de desembaraço. Eu vou precisar de 7 aqui, então. Opa, estamos à disposição. A Gisele vai coordenar os 7. A Vitória já Vitória já rodou, Vitória, não tem mais jeito. Então, na verdade, extrapolou as atividades, é isso? Isso, na verdade, assim, todos esses jovens... Ou melhor, agregou, né? A legislação ela veio também para, assim, profissionalizar as instituições sociais também. Né? Aquilo que era um trabalho de coração, né, de assistencialismo, ele se tornou um trabalho profissional. Exatamente, com eficiência, com eficácia, porque o mundo exige isso. E é só na isso, cidade, né? de Santos que você fornece ou você fornece para outros municípios? Nós só temos jovens no município de Santos. Né? O caso o empresário procure a nossa instituição, a gente indica as demais instituições co-irmãs, né? Para que possam estar atuando no município. Como foi bem colocado, toda instituição ela tem que estar validada pelo Conselho Municipal. E a empresa que passa a ser sua parceira, você tem um acompanhamento, você vai lá para saber? Sim. Tem essa... tem uma supervisão ao longo do contrato, os 15 meses, né? Então, uma assistente social vai até o local de aprendizagem, a gente chama de avaliação de tripartite, onde o jovem, o gestor e a instituição participa dessa avaliação. Sim. E que ele tem a oportunidade de saber quais são as coisas que precisam ser melhoradas ao longo desse processo e o que ele também contribuiu para a empresa. Entendi. Então, assim, eles conseguem entender que eles não são só cota. Né? Eles têm um papel fundamental naquele processo. Você sabe que eu fiz um programa com o Luciano Marques, que talvez você conheça, Eduardo, que era do CONDEF, e nós falamos aqui, inclusive, Daiane, você agendou o Luciano Marques, que dia 26 e 27 tem as conferências, ele tinha me pedido para vir ao programa. E nele nós estávamos conversando, um dia ele me disse o seguinte, que ele enfrentava os portadores de necessidades especiais, enfrentava uma dificuldade em algumas empresas, porque estava ali só pela cota, né? E havia até uma discriminação, não é, por parte dos colegas de trabalho e tal, e ele estava fazendo um trabalho no sentido de dizer, não,
O portador, a pessoa está aqui não é só por causa da cota, mas ele tem um compromisso profissional, ele tem uma responsabilidade e colabora muito com a empresa. Não é só a cota também acaba criando esse tipo de distorção. Distorção, né? É verdade. O empresário, o bom empresário que conhece de gestão, ele sabe, assim como ele precisa entender da seleção, da função, daquela vaga, o que exige em termos de habilidade e competência, ele precisa entender e verificar as aptidões daquele portador de deficiência. É verdade. Agora, a experiência que eu tenho na minha vida empresarial, que eu posso dar de testemunho, é que a capacidade que um deficiente tem de unir a equipe e fazer com que as pessoas saiam do seu mundinho ou apenas dos seus pequenos interesses é muito grande, essa capacidade que o deficiente tem. Então também é uma questão da gente saber trazer as pessoas que tenham essa... Vão agregar, né? Exatamente. Eu vi algumas empresas fazerem no passado esse tipo de inserção e eu tinha uma crítica ao McDonald's, que o McDonald's colocava portadores de necessidades especiais, não sei hoje, mas há 10 anos atrás era assim, para atendimento ao público. Né? E eu fui em algumas lojas em São Paulo, era comum você ver o Down atendendo ao público. Eu tenho uma irmã com síndrome de Down, então eu vivencio isso. Era um crime, porque na verdade o Down ele às vezes não consegue, ele tem o entendimento, né, aquela decisão, não necessariamente ele vai conseguir ter facilidade em fazer. Né? E aí a gente vê algumas adaptações, né? Algumas empresas conseguiram enxergar aonde cada um pode atuar, né, de forma que, na verdade, colabore e não atrapalhe. Porque às vezes você viu o Down lá e sempre tinha que ter alguém, o mestre, né, alguém encaminhando e tal. Eu vejo pela minha irmã, ela cuida do meu pai. Horário de remédio não é nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. É naquele horário, é preciso. Ela tem, mas ela é aquilo, olha, você passa informações, como uns têm mais organização, como, né, cada um tem as suas características. Então, acho que a avaliação aonde o portador de necessidade especial vai se encaixar também é muito fundamental. Até para nós, né? Às vezes você contrata uma pessoa, uma funcionária, imagina que ela tem um perfil e chega na hora não... E olha que interessante esse assunto, Augusto. Nós temos em Santos também uma política pública trazida pelo Conselho da Criança e do Adolescente, chamada Centro de Diagnóstico do Deficiente, que funciona no 30 de julho, ali na Senador Feijó. Sim. Então, porque qual era a grande questão lá atrás? É que o deficiente, ele não tinha um diagnóstico multidisciplinar necessário, onde fisioterapeuta, neurologista, fonoaudiólogo, enfim, são oito áreas da ciência que analisam esse ser humano e verificam a inclusão como deve ser praticada na educação, no trabalho, na família e etc. A partir deste diagnóstico, que é gratuito para o deficiente, que nasceu com verba do CMDCA e hoje é uma política pública mantida pelo orçamento municipal da nossa cidade, através da Secretaria de Saúde, esse diagnóstico é gratuito para o deficiente e pago com esses recursos. Na medida em que você é detentor desta informação, então vou dar um exemplo clássico, fácil das pessoas nos entenderem. Você não pode colocar um deficiente auditivo para ser operador de telemarketing. Você tem que colocá-lo em funções próprias para tal. A Drogaria Porã, Poupa Farma, se eu não estiver enganado, tem tido um êxito com funcionários surdos no estoque. Porque a capacidade de foco, de análise, de concentração é muito maior. Impressionante. Aí entra essa questão da gestão do empresário. O aspecto humano. Exatamente, né? Você entender a demanda nossos. que existe e como que esse profissional pode se desenvolver. Entrou a internet. Parabéns. Olha aí, entrou a internet. Então deixa eu dar aqui uma...
Primeiro, eu tinha umas informações aqui para dar, eu não me lembrava, mas está aqui os programas desenvolvidos pela Associação Comunidade de Mãos Dadas. Programas Mãos na Consciência, Sim. Mãos Dadas em Ação, programa Conhecimento em Suas Mãos. Todos eles voltados ao jovem, não é isso? E ao adolescente, não é, Eduardo? Isso de alguma forma atinge a criança e o adolescente. Sim. Então, o Mãos na Consciência procura trabalhar a questão da conscientização da sociedade pela busca da garantia de direitos. Porque isso é uma construção, não é porque o ECA está aí que todos os direitos estão garantidos. É verdade. O Mãos Dadas em Ação são projetos práticos ligados a esporte, ligados à arte, em que o jovem consegue se engajar também de forma gratuita numa modalidade esportiva ou no mundo do cinema, no mundo da arte e sustentabilidade, em oficinas, e ao se engajar ter seus direitos. No dia 24, na Alexandre Herculano 197, vocês vão fazer um encontro para discutir isso. Exatamente, né? É o planejamento estratégico da CMD, onde nós ouvimos a sociedade, a Baixada Santista se reúne para dizer o que quer da CMD, porque uma organização não governamental, ela não é propriedade de meia dúzia de empresários. É verdade. Nós somos da sociedade. Então, o que a sociedade espera da gente? Aí vem o planejamento estratégico. Dia 24, próximo, a partir das 14h, nós estaremos reunidos com a liderança da região para ouvir o que as pessoas esperam, querem que a gente faça daqui em diante. Muito legal. Eu estou vendo aqui o release do Campus. Vocês mandaram os quizzes para a molecada, então? Isso. Interessante. Educação ambiental, né? Diminuir o consumo de copos e conscientizá-los. Mas a sua opção é mais correta, porque algumas instituições, a Câmara de Santos, por exemplo, disse o seguinte: não vai ter mais copo descartável, vai ser copo de vidro. Certo. E o custo, ou melhor, o que se desperdiça de água lavando copos, né? É muito maior do que o que se consome de água para a produção de copos, né? E aí, mas a distorção é muito maior. E agora o squeeze não, o squeeze é uma ideia interessante, simples, mas interessante. Que surgiu dos jovens. Ah, é? Eles que pediram. Dentro do módulo eles trabalham a questão da consciência ambiental e relataram um consumo, autoconsumo, né? Olha que interessante. E aí a sugestão dos próprios jovens na alteração. Eu estou vendo aqui são 2 projetos importantes, o Avante para o Futuro, não é isso? Isso, que é o de formação básica, que eles passam 40 dias conosco nessa formação e logo após ele ingressa ao mundo do trabalho. Que é o Construindo Sonhos. Construindo Sonhos é de oficinas culturais que funcionam aos sábados e muito importante relatar que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o maior parceiro nosso, né, sustentando esse projeto que já é realizado há 2 anos para a comunidade santista. Muito bom. Engraçado, eu baixei aqui, Daiane, eu não estou vendo, diz que o Neymar vai ser processado na Espanha. Está aqui? Não. Não está aqui. Não saiu, não mandaram para mim aqui. Diz que o Neymar, a justiça espanhola, isso aí vai, olha, eu vou dizer um negócio para você, diz que acabou o Lexotan em Santos. Tem de gente tomando Lexotan aí preocupada. Olha, ontem aconteceu uma coisa na Câmara Federal que eu acho que, de certa maneira, não sei se foi um retrocesso, mas, de certa maneira, poderia ter sido melhor. A Câmara Federal vetou 11 votos, 18 votos, um pouco mais de 10 votos, uma cota específica para as mulheres no Legislativo. Então, hoje os partidos são obrigados a inscrever um número de mulheres, né? Elas são chamadas a concorrer. Mas há uma distorção do número de votos que é destinado às mulheres. Vocês não votem mulheres. As mulheres não votem mulheres. Pra vocês terem uma ideia, na última eleição para vereador, olha que distorção. Minha esposa foi a mulher mais votada em Santos. Teve 2.976 votos. A segunda mulher mais votada ficou em 45º lugar. Há uma diferença muito gritante. Grande. Né? Do 1 ao 45º, só homens, né? Que receberam o grande volume de votos. A Câmara Federal vetou ontem a possibilidade de efetivamente
10, 12, 15% das cadeiras serem destinadas às mulheres. Isso fortaleceria a participação feminina. Sim. Porque hoje muitos partidos chamam moças, mulheres, para participar, porque tem que fechar, chama lá a fulana, precisa fechar a chapa tal. A cota, mas que às vezes ela vai... Se você olhar do 50º... de forma descendente, você vai ver que é 10 votos, 15 votos, 5 votos. Então, acho que faltou ali um pouquinho, até para fortalecer, né? As mulheres estão conquistando espaço, não é verdade? Sim, sim. E é um grande número que o Campus também vem representando, graças a Deus, nos últimos 4 anos, um grande número no aumento de jovens, de meninas ingressando ao mundo do trabalho. No começo eram meninos só. Exato. Aí vocês abriram no tempo. Ao longo do tempo. Hoje é meio a meio ou ainda tem já mais? Já conseguimos fazer meio a meio. Olha que legal. Nos últimos Uma 2 gerente, anos... né? Você deve pôr ordem na casa. No mínimo tem que estar empatado. Não sou feminista, mas sou a favor da igualdade. Não, igualdade e direito a todos, o acesso. Não é por ser feminista. E as empresas, elas preferem os meninos ou as meninas? As meninas. Porque são mais terem dedicadas. mais zelo, dedicadas. É verdade. Olha, uma vez eu fiz um programa aqui com o presidente do Sintracomos, o Macaé, e eles tinham um curso de soldador. Não é? O cara fica lá com a soldinha. E estamos com... Bom, de que as empresas vão lá e só contratam as mulheres. Porque é perfeito, ponto, e vai, não sei o quê. Né? Esse é um soldador, a mulherada dominando o mercado. Impressionante, né? Eduardo, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, Augusto. Dia 24 aí contamos com a presença da sociedade. Que horário é? Às 14 às 17h30. Muito bom. Muito obrigado pela participação. A Viviane Simone, gerente-geral do Campus, muito obrigado, viu, Viviane? Nós agradecemos também em nome do Campus, toda a diretoria, a participação, o convite, né? E fica também o convite, sábado agora, dia 20, nós estaremos com as famílias dos jovens participando da pré-conferência do Conselho Municipal da Assistência Social de Santos. Muito então bom. Fica um convite para os munícipes participarem, estarem presentes, né? participando. A gente só não pode, a gente reclama muito e participa pouco. Precisa reclamar a mesma coisa e participar mais. Muito obrigado pela sua participação. Nós estamos indo embora, mas voltamos amanhã, às 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.